As novas regras da caderneta de poupança deixaram o brasileiro com a pulga atrás da orelha. Afinal, só para continuar usando os ditados populares, gato escaldado tem medo de água fria. Se a gente se lembrar do confisco aplicado logo no início do governo Collor, de triste memória. Agora, o governo garante que as novas regras não vão prejudicar os atuais poupadores e também não vão inibir os novos poupadores. Mas tem gente desconfiada, ou pelo menos achando que não há razão para mexer agora nas regras da poupança. Como o deputado Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, que está aqui com a gente, participa desta edição do Palavra Aberta, que tem retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, por que o senhor está reticente em relação a essas novas regras que o governo vem anunciando para a poupança? Por algumas razões. Uma delas é que a poupança é praticamente um patrimônio do brasileiro, faz parte da nossa cultura. Nós temos uma poupança de 0,5% desde Dom Pedro II em 1861, com 0,5% de rendimento. Teve algumas mudanças na história, mas sempre no indexador. A primeira foi a caderneta da Caixa? Foi através da Caixa Econômica. Da Caixa Econômica. Dom Pedro II, 1861. Eu li outro dia que eram umas caixas mesmo, que as pessoas colocavam o dinheiro dentro das caixas. Então daí vem a história do porquinho, da caixinha de poupança e tal, que é uma cultura positiva. A gente deve estimular, inclusive, as nossas crianças a poupar, economizar a moedinha, depois levar ao banco. Isso é benéfico. O país, aliás, precisa de uma poupança maior. Nós temos uma poupança muito pequena em relação ao nosso PIB. É lógico que a poupança não é apenas aquilo que você deposita na caderneta. É uma série de fatores, poupança nacional, economia, investimento, habitação, infraestrutura, tudo isso. É poupança nacional. Mas a mais básica, a mais simples, nós devemos preservar e nós devemos estimular. E por que o senhor está desconfiado dessas regras que o governo vem anunciando? Uma outra razão é matemática. Vamos fazer uma conta de padeiro em cima da perna. Inflação do ano, 4,5%. Se você pegar uma Selic que deve reduzir aí para 8, 7, uma coisa assim, e pela regra nova de 70% sobre a Selic, nós vamos ter lá 4,5%, 5% não é mais nem sobre a Selic cheia, porque aí daria uns 8%. Não, se você pegar uma Selic cheia de 8, que é o que sinaliza proximamente, 8 vezes 7 é 56, ou seja, 5,6. Mais uma TR que vai dar 1 ponto alguma coisa, vai dar menos de 7%. Desconta a inflação de 4,5%, que é a meta do governo, e eu não sei se ele vai alcançar, que seja 5%, digamos, sobra quanto de rendimento real, efetivo, descontado a inflação? Menos de 2%. Isso é algo de absurdo? Não, muito pelo contrário. Outra razão, o governo quer um concorrente a menos para a venda do seu título público, que é indexado na Selic. E eu pergunto, por que não expandir a função da caderneta de poupança? Hoje, por exemplo, destinado a desenvolvimento imobiliário, financiamento de habitação. Ora, o governo poderia também, pela regra de poupança, captar recursos para o Tesouro, por exemplo. Por que não? Indexado na poupança. Ele não teria um competidor e certamente é uma taxa de remuneração competitiva para ele. Então não há problema. Eu não vejo absolutamente nenhuma razão. Ainda, vamos admitir que por algum milagre, algum feito do governo, essa inflação caísse, digamos, para 3%, 2%, fosse um número americano, por exemplo, a gente poderia pensar em alguma coisa. Mas neste momento não, até porque nós temos que continuar estimulando a poupança. Deputado Kaifer, na sua opinião, então, diante de tudo que o senhor disse, o senhor teme uma fuga de investidores da poupança, desconfiados, como eu disse lá no início, depois daquele episódio
do confisco no governo Collor e tal, de que pudessem mexer nessa aplicação tão tradicional do Brasil? Eu vejo, não só através da poupança, uma fuga de aplicadores, como as medidas que o governo tomou mais recentemente, estimulando a redução da taxa de juros, através de seus dois agentes, que é Caixa Econômica e Banco do Brasil. Quantos brasileiros não estão no Banco do Brasil, não estão na Caixa Econômica e têm que ir para outros bancos e não vão ter acesso àquele, aspas, crédito barato. Então, isto pode afugentar tanto o investidor, pode fazer com que, com uma queda de juros, sem os fundamentos necessários de redução de gastos, de uma redução de IOF, de uma redução de depósito compulsório, que o Banco Central tem hoje de mais de 400 bilhões de reais, isso acabar enveredando num aumento de consumo descontrolado, e aí o benefício todo que nós temos, aparentemente, nós acabamos desviando e voltamos à inflação, que foi um dos patrimônios da história mais recente do Brasil, mais importantes que nós tivemos de conquista. O que é que o senhor sugeriria, então, se o senhor estivesse no lugar do ministro da Fazenda, Guido Mantega? Eu manteria hoje a poupança no mesmo status que ela está, né? Porque ela ainda não chegou ela é competitiva com a taxa Selic e abriria oportunidade para que a captação de poupança fosse, inclusive, um instrumento de captação de títulos do governo, que daí ele não teria a poupança como concorrente da taxa Selic, porque absolutamente o governo não encara a poupança como um rendimento fora do normal. Ele considera que a poupança torna-se um competidor para o seu título público, que ele tem que rodar todo dia, colocar no mercado, e ele poderá não ter mais comprador para a taxa Selic, por título público indexado na Selic, como ele tem hoje. Então, este é o perigo que o governo tem. Mas ele pode estar mexendo no vespeiro e desconstruindo algo que é sólido, que é patrimônio nacional, que está na cultura e que está enraizado dentro do contexto da sociedade brasileira. Deputado Alfredo Kaifer, o senhor é um homem experiente na análise das questões econômicas, mas aquele pequeno poupador que está nos assistindo deve estar aí preocupado e tal coisa. Só para fechar a entrevista, que nosso tempo já está no finzinho, que conselho o senhor daria a ele? Eu penso que ele tem sim que continuar na poupança, que não tem imposto de renda, está garantido, ninguém nunca vai dar calote nele no imposto de renda, nessa aplicação da poupança, mas nós aqui, inclusive os congressistas, temos que lutar para que esta medida provisória a gente possa revertê-la. Eu tenho uma outra, eu vou colocar uma emenda, inclusive, para fazer com que o fundo de garantia, que hoje recebe apenas 3% de remuneração, seja equiparado minimamente também ao rendimento da poupança. Vamos fazer justiça, então, com o trabalhador que tem o fundo de garantia aplicado, recebendo menos do que o valor da poupança. Que, afinal, é um investimento também. É um investimento, muitas vezes, de longuíssimo prazo, que ele faz durante a vida toda. Deputado Alfredo Kaifer, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.